Você sabia que, apesar de toda a tecnologia disponível, a maneira como estamos educando nossos filhos pode estar atrapalhando o futuro deles? Vamos entender o motivo. Parece que estudar está ficando cada vez mais difícil para nossas crianças, não é? Mesmo com horas de estudo, na escola e em casa, muitos continuam com dificuldades. Já se perguntou por que isso acontece? Porque, apesar de tudo, a leitura, o foco e o aprendizado parecem tão distantes deles? Eu conheço pais que me dizem: meu filho passa horas em frente dos livros, mas o boletim continua ruim. Por quê? Hoje vamos falar sobre uma verdade que muitos ainda ignoram. A educação vai muito além do que se aprende na sala de aula. Vamos entender os erros que podem transformar o estudo em um desafio interminável. Se você quer saber o que realmente está impedindo os alunos, e principalmente os seus filhos, de aprender, vem comigo. Fala, moçada! Estamos comentando sobre a segunda parte do livro Estimulando a Inteligência, o segundo volume da série do professor Pierluigi Piazzi, com estratégias para nos tornarmos mais inteligentes. Se você ainda não assistiu ao vídeo da primeira parte, recomendo que o faça para entender melhor os principais pontos que iremos abordar agora. Nesta parte, discutimos os sintomas de uma educação deficiente, algo crucial para os pais no contexto atual. A introdução da tecnologia na educação tem provocado o surgimento de uma geração de crianças e jovens que não sabem ler, escrever ou calcular, um aumento na distância entre os bons e os maus alunos e um desnível ainda maior entre os estudantes das escolas públicas e os das escolas particulares, levando ao fraco desempenho dos nossos alunos em avaliações escolares. Mas será que essas disparidades podem ser superadas com a educação certa? Essa série é uma tentativa de acender uma luz para nos guiar nesse caminho. Portanto, se você ainda não viu o último vídeo dessa série, clique no primeiro link disponível na descrição para acompanhar e entender melhor. Uma das grandes dificuldades que encontramos hoje é que muitos alunos não sabem como se comportar durante a aula. Em vez de estarem focados, muitos estão conversando, mexendo no celular ou simplesmente desinteressados. Com tanta coisa acontecendo ao nosso redor, nos acostumamos instintivamente a ignorar esses estímulos. Mas o problema é que, com isso, passamos a considerar também a aula de um professor como um simples ruído de fundo. Pais e mães, ou quem assume esse papel, precisam ser os principais educadores. O professor é, sim, um instrutor, mas quem guia, orienta e estabelece os limites são os pais. Estabelecer uma relação de respeito, com carinho e firmeza é essencial para que a criança aprenda a se comportar e a respeitar os outros. Isso não é autoritarismo, é autoridade, que é fundamental para o desenvolvimento. Imagine, por exemplo, que seu filho está jogando videogame durante o horário de estudos. Como você reage? O que acontece quando você impõe um limite de forma respeitosa? Essa é uma posição polêmica, e não estamos aqui menosprezando o sofrimento ou o quadro clínico de ninguém. Mas, de acordo com o professor Piazzi, é a falta da imposição respeitosa desses limites, de forma reiterada, que pode contribuir para os sintomas que, hoje, se confundem com o TDAH, ou transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Os estudos dos transtornos do neurodesenvolvimento, hoje, são bem estabelecidos, mas, aqui, estamos nos referindo aos estudos do professor Pier, trazendo possíveis sugestões para os pais lidarem com a educação de seus filhos. Não estamos dizendo que o TDAH não existe, mas sim que muitos sintomas relacionados à desatenção e hiperatividade podem ter suas raízes na forma como estamos educando os nossos filhos. Aqui, não estamos tratando de definir sintomas, mas de oferecer possibilidades de melhor desenvolver a inteligência das nossas crianças.
apesar dos distratores do nosso dia a dia. Nós também não estamos querendo fechar o raciocínio e a compreensão sobre sintomas, estudos e distrações. A ideia é apenas passar o conteúdo do professor sobre como se desenvolver nos estudos. Segundo o professor Piazzi e outros estudiosos renomados, como o neurologista Dr. Richard Saul, com mais de 50 anos de experiência, e o Dr. Bruce Perry, que aponta que há outras causas para esse diagnóstico, esses sintomas muitas vezes têm raízes em uma educação equivocada, sem limites ou horários. Se não houver hierarquia, segundo o professor Piazzi, jamais haverá obediência. Segundo a linha do Dr. Saul, o TDAH seria uma espécie de sintoma, não uma doença por si só, e, então, esse diagnóstico seria problemático. Em todo caso, a maioria das crianças diagnosticadas com o transtorno estaria melhor atendida com uma investigação minuciosa para identificar possíveis causas subjacentes para seus sintomas. Hoje, no entanto, sabemos que, nesse caso, há um desequilíbrio na disponibilidade e funcionamento de certos neurotransmissores importantes no nosso cérebro. Essas substâncias estão envolvidas na regulação do foco, da motivação e do controle de impulsos, áreas diretamente impactadas em indivíduos com esse diagnóstico. De qualquer forma, mais cuidado e orientação no diagnóstico sempre ajudam no tratamento. Mas e você? Me conta aqui nos comentários o que você acha dessa posição do professor. Você tem ou conhece alguém que tenha esse diagnóstico? Caso sim, acha também que os sintomas reais de desatenção, hiperatividade ou impulsividade são graves o suficiente para ter esse diagnóstico da doença e para o uso de remédios? E acha que o tratamento tem tido o resultado esperado para a pessoa e a família? Deixa aqui nos comentários. Outro erro comum é a falta de técnicas de estudo eficientes. Muitos alunos não sabem como organizar o tempo ou como realmente absorver o conteúdo de maneira eficaz. Isso faz com que, mesmo passando horas com o material, o aprendizado real seja mínimo. No fim das contas, estudar se torna uma tarefa cansativa e improdutiva. Assim, o tempo que deveria ter sido empregado na construção dos alicerces do conhecimento passa, sem que nenhum aprendizado efetivo tenha sido acumulado. Estudar para tirar notas nas provas não é o suficiente. O importante não é o tempo de estudos, nem a nota obtida, assim, o aprendizado efetivo. A leitura é uma atividade fundamental, mas, infelizmente, é vista por muitos como uma tarefa chata ou irrelevante. Essa aversão à leitura, no entanto, tem consequências sérias para o aprendizado. Ler não apenas expande o vocabulário e melhora a compreensão, mas também é essencial para desenvolver o pensamento crítico. Segundo o livro, muitos jovens têm dificuldade em ler porque nunca aprenderam a desfrutar dos livros e porque a prática da leitura não é incentivada em casa. De acordo com as estatísticas do censo de 2022, o Brasil tem uma taxa de alfabetização de 93% aos 12 anos de idade, mas, de acordo com o professor Piazzi, na prática, esse número é muito menor. Em 2008, na época da escrita do livro, esse número estaria girando em torno dos 8%, e, infelizmente, hoje em dia, não temos indícios claros de que esse número tenha melhorado muito. A razão para isso é simples. Passamos muito mais tempo em frente a uma tela, seja do celular, computador ou TV, do que com um livro. Quem aqui nunca se pegou distraído com as redes sociais enquanto tentava estudar? Eu mesmo já passei por isso. Mas na infância, isso é ruim, porque sem desenvolver o hábito de leitura, é difícil acompanhar o ritmo da educação formal. Sem ler, as pessoas não entendem os textos, têm um vocabulário cada vez mais reduzido, esquecem a maneira correta de se expressar e passam a ler cada vez mais lentamente, o que só aumenta as lacunas de conhecimento. Bom, finalmente, segue aqui um breve comentário sobre os conceitos tratados no último vídeo, em que falamos sobre os sintomas de uma má educação, segundo os conceitos trazidos pelo professor Prier. De acordo com ele, maus alunos são os alunos indiferentes, que não se dedicam por escolha própria aos estudos.
Não se trata de uma crítica nem ao desempenho e nem ao esforço de nenhum aluno, ou a seus pais. Estamos apenas elencando as causas e as possíveis soluções que o professor Pierre propõe em seu livro. Segundo o professor, terceirizar menos a educação dos filhos é melhor, mas sabemos também que muitos pais têm que trabalhar e não têm com quem deixar os filhos. Sabemos também que é inevitável que os pais deixem os filhos terem acesso ao celular ou a outro dispositivo eletrônico. Por isso, colocar a criança em uma escola integral enquanto os pais trabalham ou deixá-la com um membro da família pode ser uma boa alternativa, em vez de deixá-la sem cuidados. Além do mais, alguém vai ter que pagar as contas do mês e, se os pais vão cuidar dos filhos, quem vai trabalhar? Como seria isso no caso em que os pais têm que trabalhar e não têm com quem deixar a criança? Deixe aí nos comentários. O que você acha que a família deveria fazer? Qual a melhor proposta no seu caso, ou na sua opinião? Segue ao final um breve quiz sobre o assunto que tratamos aqui. Após o que discutimos, qual desses problemas você acha que mais atrapalha o aprendizado dos estudantes? O comportamento inadequado durante as aulas, métodos de estudo ineficazes ou a falta de hábito de leitura. Esses são problemas que precisam ser tratados com seriedade, tanto por professores quanto por pais e responsáveis. A educação é um processo conjunto, e entender esses desafios é o primeiro passo para melhorar. Afinal, todos queremos que nossos filhos e alunos tenham sucesso na escola e na vida. A chave para um ensino eficaz está na colaboração. Pais, professores e alunos devem trabalhar juntos para criar um ambiente onde o aprendizado realmente aconteça. E você? Está pronto para fazer parte dessa mudança e ajudar seus filhos a desenvolverem todo o potencial que têm? Juntos, pais e professores podem transformar a educação. No próximo vídeo, vamos, finalmente, tratar de como resolver os problemas relacionados com o diagnóstico e os sintomas retratados até aqui nessa série. Curtiu esse conteúdo? Deixe seu like, compartilhe com outros pais e educadores e se inscreva para nos acompanhar a partir do próximo vídeo. Clique no link da descrição e descubra os erros mais comuns que podem estar prejudicando o aprendizado do seu filho. Resolver esses desafios não é impossível. Com as estratégias certas, podemos transformar o futuro e a educação dos nossos filhos. Vamos juntos transformar a educação.